Olá Benders, olá Bookstands e olá Elementais Azarados. Eu sou o Patrick e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Filho do Sol. Eu me sinto filho do sol. Não tô falando desse. Fãs de rap de anime, mantenham a calma, a vez de vocês ainda não chegou. O Filho do Sol desse vídeo é Alex Cipriani, protagonista da série de livros Herdeiros das Estrelas, que vocês vão conhecer já já, depois da vinheta, nesse vídeo especial. Vamos lá, a gente poderia formular aqui alguma introdução elaborada da história, mas por que não simplesmente valorizar o trabalho que o autor Daniel Renatini se deu ao fazer a sinopse. Alex Cipriani precisa lidar com dois assuntos: o acidente da namorada e a descoberta de que é um elemental do fogo, capaz de conjurar chamas. Seu mundo se choca com novas realidades e ele precisa aprender o quanto antes a como sobreviver a esse cenário fantástico. Nesse novo caminho, não existem heróis ou vilões. Tudo que há são pessoas, suas histórias e suas escolhas. E Alex também precisará fazer algumas para descobrir como o mundo o enxerga. Aleluia, arrepiei. Não é segredo que no mundo da literatura os protagonistas não têm pais e com esse não seria diferente. A história introduz o Alex como um adolescente comum, usando diálogos com sua namorada, Alice, para apresentar a personalidade dele. Sim, é a mesma namorada que já na sinopse descobrimos que não vai passar muito bem de saúde. Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira! O que a gente vê do Alex no começo é que ele é uma figura neutra. Ele faz suas piadas, mas não é uma pessoa caricata. Ele trata as coisas com a devida seriedade, mas também não é um indivíduo carrancudo que faz questão de se mostrar fã de Peaky Blinders. Eu sou frio e calculista. Para vocês terem uma ideia, durante as primeiras páginas, seja através de diálogos ou de relatos do passado, entendemos mais as características das pessoas ao redor do Alex do que dele em si. Tanto que a coisa mais destacável sobre ele nesse primeiro momento, e guardem essa informação porque eu vou explicar depois porque isso é importante, é que ele é um fã de cultura pop, ou mais especificamente, de universos de heróis, chegando a citar logo em suas primeiras conversas o Homem-Aranha e o Batman. Eu sou Batman. Mas caso isso esteja passando pela sua cabeça, não, nada disso é porque o Alex é um personagem raso. Pelo contrário, ele é um personagem e um adolescente em construção, e uma construção bem estruturada. O Alex começa como essa figura cujos traços de personalidade não gritam tanto quando a história se inicia, justamente porque isso estabelece ele como uma pessoa normal, até que ele deixa de ser. O desenvolvimento pessoal do Alex caminha lado a lado com as mudanças na vida dele e o crescimento dele como um elemental do fogo. Quem é ela? Não vou dizer em detalhes o que é um elemental, porque acompanhar as descrições e a forma como o Daniel apresenta os seres fantásticos do seu universo é um dos aspectos mais prazerosos da obra. Mas eles são como uma outra raça, dotada de poderes relacionados aos elementos, de forma que lembra, mas não se limita, ao que vocês viram em Avatar. Legal! Bem louco! De início, o Alex acha a ideia de ser um elemental do fogo maravilhosa. Ele quer ser especial, poderoso, alguém que faz a diferença. E quem não quer? Mas ele logo percebe que a vida de um elemental não é tão divertida quanto ele esperava, em especial a de um elemental do fogo. Tô pegando fogo, bicho! Para começo de conversa, controlar os poderes por si só já é um obstáculo. Sendo um elemental do fogo, as habilidades do Alex incluem controle e geração de calor e, é claro, de fogo em si. É bem comum que em muitas obras de ficção, batalhas envolvendo fogo não sejam tratadas com realismo, com personagens disparando labaredas enormes para todo lado e ninguém mal fica vermelho. Enquanto a gente, na vida real, consegue se queimar com um simples fogo de isqueiro. Realismo é obrigatório? Claro que não, mas o Filho do Sol tratar o fogo como uma devida ameaça é um bônus muito bom, porque agrega muito na jornada de personagem do Alex. Mas afinal, qual é a jornada dele? Ele é um herói? Vilão? Indeciso?
Lembra que eu falei sobre o gosto dele por cultura pop ser importante? É aqui que entra essa importância. Todo personagem, seja ele herói, vilão ou qualquer outra coisa, encontra inspiração em alguma coisa dentro de seu contexto de vida. E essa inspiração pode resultar em várias coisas diferentes. O que inspirou Aang a assumir seu papel como Avatar não foi um simples senso de dever, até porque no primeiro momento ele fugiu. Afinal, ele era só uma criança. O que realmente o inspirou a se colocar como a peça principal contra uma nação inteira foi a criação dele entre os nômades do ar, que valorizavam a paz e a liberdade acima de tudo. Indo para um exemplo fora de Avatar, o que inspirou o Homem-Aranha do Tobey, uma das primeiras adaptações de super-heróis do milênio, a se tornar um herói? As últimas palavras de seu tio Ben. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esse Homem-Aranha, ao contrário do atual do Tom, não aparece num contexto rodeado de heróis. Sendo o único herói da sua realidade, toda a inspiração dele vem dos ensinamentos morais de seus entes queridos. Tanto esse mais conhecido do tio Ben, quanto aquela frase sobre vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. No caso, eu me referia à fala da tia May. Com vingança no coração. É como um veneno que pode nos dominar. Mas o que inspira o Alex? Para falar sobre isso, é necessário entender o contexto de vida dele. Ele não nasceu num mundo tomado por guerra ou entre uma cultura nômade que montava bisões, nem num mundo em que absolutamente tudo é normal, exceto por ele mesmo, e alguns poucos doutores insanos e bandidos azarados que caem nos lugares errados. Ele existe no mesmo contexto que a gente, e é em parte por isso que ele é tão carismático. Quem nunca tentou dominar a água do chuveiro? Quem nunca se perguntou como seria acordar um dia e perceber que ganhou superpoderes? Tá acontecendo isso? Para de grudar. O Alex também fez todas essas coisas, e esse histórico dele é importante pro personagem porque ajuda a gente a entender as expectativas dele. Tanto que, quando ele descobre os poderes, o primeiro reflexo dele, que eu acho que seria o de todo mundo naquela situação, é procurar um guia nos mundos de fantasia. Temos cenas diretas dele pesquisando sobre personagens com poderes de fogo, como Mancha Solar da Marvel, e tentando entender como funcionam os poderes desses personagens, assumindo que isso o ajudaria a entender os dele. Essa construção de expectativas dele agrega na história por dois motivos. Faz o público se identificar com ele, pois vemos ele fazendo aquilo e pensamos, ei, eu faria exatamente a mesma coisa. É claro. 2. Essa expectativa é quebrada, agregando peso no desenvolvimento dele. Ser um elemental não é algo tão simples que possa ser aprendido lendo as experiências fantásticas de outros personagens da ficção. Não é uma questão de magia, força de vontade ou, para decepção do Alex, fôlego. A chave de autocontrole são as emoções, o que é o maior desafio do personagem, porque a vida dele virou de cabeça para baixo. Entre razões e emoções, a saída. Mas não pense que a construção e quebra de expectativa dele acabam por aí. Lembra que eu falei que a jornada dele como elemental caminha lado a lado com o desenvolvimento pessoal dele? Não temos cenas do Alex diretamente querendo ser como o herói X e Y numa questão moral. Mas, vendo os questionamentos e conflitos internos do personagem, é perceptível o quanto os conteúdos que ele consome moldam sua bússola moral. Eu deixei no ar a pergunta se o Alex é um herói, vilão ou indeciso. Mas a resposta é simplesmente que ele é como todo mundo, tá sempre dando o melhor de si e almejando ser uma boa pessoa, mas constantemente sendo lembrado de que não é tão fácil assim. Em qualquer mundo, real ou de fantasia, pessoas cometem erros e entes queridos podem pagar o preço. Sobre o Alex, o que dá pra falar sem grandes spoilers da trama é isso. Obviamente, ele não é o único personagem do livro, mas não dá pra falar sobre os outros porque, mesmo se eu fosse mencionar uma coisinha breve sobre cada um, o vídeo já ficaria muito extenso. Então eu vou falar o nome de alguns e deixar pra vocês um vídeo curto com a primeira impressão que tivemos de cada um. Alice. Ai!
Sarah. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Teodoro. Cadê você? Onde se escondeu? Ian. Nunca mais eu vou admitir isso! Abel. Quero muito um sugar date. Cristina. Waterbend. Lilian. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. E Adam. Olha. Partindo então para outro tópico, a essa altura vocês já perceberam quanto Daniel tira inspirações de outras obras para usar no trabalho dele, fazendo às vezes citações mais diretas, caso do Mancha Solar, citações implícitas, quando Alex menciona um desenho em que indivíduos controlavam fogo através do fôlego, ou paralelos mais amplos, como a relação entre dois personagens, que lembra muito a história do Zuko e o tio Airo, e até mesmo a polarização de elementais dentro da sociedade, que lembram o Professor Xavier e Magneto, que são eles mesmos inspirados pelo Martin Luther King e o Malcolm X. Não há muito o que dizer sobre essas referências e paralelos, exceto que são muito bem feitas. Elas se fazem presentes e contribuem para a ambientação e, portanto, imersão, mas não são essenciais para o entendimento da obra. Por exemplo, quando se lê o trecho que menciona a questão do fôlego, quem viu o desenho sabe que se trata de uma referência a Avatar e ganha aquela sensação de nostalgia, mas quem não viu não sente falta. Eu entendi a referência. As referências agregam, não completo. Inclusive, mesmo se inspirando muito em Avatar, o Daniel se aventura em algumas possibilidades que o próprio desenho nunca explorou. Não vou entrar em detalhes, mas fiquem atentos para uma parte da história envolvendo sangue, que vocês podem achar interessante. E sendo uma obra inspirada em Avatar, apesar de até aqui eu ter falado principalmente sobre desenvolvimento de personagem e questões morais da trama, O Filho do Sol não tem só isso. Tem muitas cenas de ação extremamente bem escritas e executadas que sintetizam perfeitamente o estilo narrativo da obra. Fluidez. A leitura é toda tão direta que ela se torna rápida de ler, mas de forma tão bem organizada e linear que mesmo lendo rápido ou sendo um leitor que se distrai fácil, você não esquece de nenhum ponto-chave da trama. Não existe cena desperdiçada. Tudo o que acontece tem propósito e consequências no futuro, que impactam tanto a história maior quanto o emocional do personagem em destaque. E sim, eu vou voltar brevemente a falar sobre o Alex para reforçar para vocês o quanto tudo em O Filho do Sol se completa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ao mesmo tempo em que os eventos na vida dele conduzem o emocional e crescimento pessoal do Alex, as ações dele, das boas às ruins, têm consequências na história, o que acarreta mais crescimento pessoal, que depois acarreta em mais consequências, e assim a roda vai seguindo sem parar, de forma extremamente cativante, porque lendo a história a gente se pergunta, onde isso vai parar? E a resposta é que é só lendo pra saber, pois O Filho do Sol é só o começo da saga, e pelo que o Daniel falou, ainda tem muito chão pela frente, e a gente já tá extremamente curioso pelo livro 2, que já saiu, e pelos que ainda estão por vir. E temos certeza que vocês vão sentir o mesmo quando lerem os plot twists e revelações do final. Sim, mesmo tudo sendo executado com calma, a obra consegue sempre trazer novas informações sobre seu mundo, de forma que a história nunca fique estagnada, mas que também nunca sufoca a gente como se fosse uma Wikipédia. Basicamente, dosagem é a palavra para descrever O Filho do Sol. A obra não busca ser revolucionária e quebrar todos os padrões da literatura, nem ser só algo para passar o tempo. Ela se apresenta como um início sólido e, no geral, bem executado para uma saga que, vai saber, pode acabar sendo um frescor bem-vindo dentro da literatura. E para você que respira casal, se alimenta de chip e se hidrata com fanfic, não esquecemos que vocês existem. Como a gente poderia, né? Eduardo, boa tarde. Oi, você e o Patrick namoram? O Filho do Sol não teve foco em aspectos românticos ainda, nem podemos afirmar que vai ter no futuro. Mas tem personagens que, aos olhos mais aguçados, podem ter uma química interessante juntos. Fora duas personagens muito fofas que já são um casal, e inclusive fica aqui um pedido para que o Daniel não mexa com elas, porque mesmo não sendo personagens principais, a gente gosta delas, se identifica com elas e estamos com elas até o fim. Leave her alone!
O Filho do Sol, assim como o segundo livro da série, A Melodia da Chuva, estão disponíveis tanto em mídia física quanto digital e vocês podem adquirir pela Amazon ou em contato direto com o Daniel. E todos os links necessários para isso estão aqui, ó, na descrição do vídeo. A gente agradece muito ao Daniel pela oportunidade de fazer parte da história dessa obra, que com certeza ainda vai chegar muito longe. E se vocês lerem o livro, a gente vai adorar saber a opinião de vocês depois aqui também nos comentários. Combinado? Por hoje é isso. Agora não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo, de mandar essa indicação para algum amigo e de seguir o Mundo Avatar nas redes sociais. De novo, tá tudo aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau!